Quem está feliz aí hoje? Amém? Eu estou muito feliz hoje, de verdade, eu estou bem animado. O feliz não quer dizer animado, né? Mas quem está animado aqui? Fala, Aí. Bom, como a Fernanda falou, se você quiser ainda fazer a sua contribuição, pode ficar à vontade. E hoje eu quero começar a nossa conversa, nosso papo aqui, bem, acredito eu, bem descontraído, que hoje eu estou sentindo bem à vontade. Acho que são poucas vezes que eu me sinto à vontade. Eu acho que eu estou começando a pegar o ritmo de ficar à vontade, sabe? Sabe quando você chega em casa, você está o dia todo no trabalho, na correria toda, tipo, fica todo apavorado, tá? Um falando demais, outro aquela coisa toda, e você chega em casa e fala assim, agora eu estou à vontade, agora eu estou relaxado. Relaxei, estou relaxado. É assim que hoje eu me sinto. Durante a semana toda eu vim pensando, não só durante a semana, mas todo esse mês eu vim pensando. A gente teve, semana passada, a gente teve festa da igreja, 7 anos de igreja. 7 anos de igreja, 7 anos de muito trabalho, de muita expectativa do que Deus iria nos proporcionar até aqui. E aí, ontem eu fiquei olhando algumas coisas no Instagram e no Facebook da capela, como isso tudo aqui era. Eu quero começar o nosso bate-papo hoje assim. Eu não sei quem fazia parte ou fez parte no início, sabendo que a capela teve vários lugares diferentes. Teve na garagem, primeiro, depois foi para a praça? Não lembro. Não? Fala aí, Serginho. Hotel. Bom, é isso aí. Depois você vai lá, eu queria convidar você a entrar no Instagram da capela e olhar a história da capela, tem lá a nossa missão, e começar a olhar e falar assim, caramba, eu fui surpreendido ontem. Por quê? Porque quando eu estava olhando, eu vi quando tudo começou. E eu cheguei aqui, já estava quase, não no finalzinho, mas estava fazendo um muro que por 2 vezes foi derrubado. Primeiro Pedro, depois Claudeci, e aí eu cheguei. Então tem fotos lá, tem várias coisas para você olhar e falar assim, caramba, mas por que isso? Porque a mensagem que eu tenho hoje não é para trazer à memória de vocês aquilo que já foi, mas tentar lembrar você a não desanimar, a não desistir da missão, a não desistir da caminhada com Cristo e em Cristo. Posso ouvir amém? Então hoje eu vim com essa disposição de poder aguçar em você, porque eu sei que durante todo esse tempo, esse período todo que a gente vive como igreja, a gente entende que algumas pessoas vêm, outras vão, mais vão do que vêm. A nossa igreja é assim, a gente prepara as pessoas para o mundo, para pregar o evangelho lá fora. Mas a gente sabe que a gente precisa de perseverar, essa é a palavra, de dar continuidade naquilo que não foi dado à missão. Então, eu estou aqui para poder trazer essa mensagem, essa missão para você que está aí nos assistindo, e tentar entender um pouco, e eu quero dizer uma palavra para vocês aqui e para você que está do outro lado nos assistindo. Você está proibido de desistir. Proibido de desistir. Às vezes a gente quer, a maioria das vezes, é pegar uma nossa toalha, jogar no chão e falar, pum, acabou. Eu quero te dar essa notícia para você, porque você, como
crente, como um cristão, por aquele que amou e deu o seu filho para morrer por nós e trazer a salvação, aquele que você crê em Deus e confia nele com sua justiça, sua lealdade. Eu quero dizer isso para você: não jogue a toalha no chão, não desista, não pare no meio do caminho, não deixe de dar continuidade naquilo que foi dado. E olha que eu não estou falando como igreja lá atrás, estou falando agora. Tá bem? Se eu estiver gritando, me fala aí que eu estou. Tá legal? Nós podemos dar continuidade naquilo que foi nos dado. Primeiro, como igreja. Segundo, como filhos de Deus. Para acrescentar o amor de Deus na terra, para o mundo. Depois, eu quero encorajar você também a assistir ouvir, né, o podcast de hoje, do pré-culto, que foi muito legal. E acredito que vai acrescentar na sua vida isso. Então, eu queria ler um texto onde também, em Hebreus 10, um livro que foi inspirado pelo Espírito Santo para nos trazer algumas revelações, para a gente entender um pouco, porque antes também a igreja sofria por ataques, por problemas. E aí Paulo vem e escreve para os hebreus, dando ânimo para ele. E hoje a minha função aqui é dar um gás em vocês, para a gente não desistir daquilo que foi nos dado. Hebreus 10, capítulo 10, versículo 32. Diz: lembre-se dos primeiros dias depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muitas lutas e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e a tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solitários com os que assim foram tratados. Vocês se compadecem dos que estavam, na prisão, aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito breve, aquele que virá, e não o demorará, mas o justo viverá pela fé, e se retroceder, não agradarei dele. Pois, porém, não somos os que retrocedem e são destruídos, mais do que creem e são salvos. Amém? Eu sei que hoje a gente vive um mundo do caos, da discórdia, da derrota, da tristeza. E a gente percebe que a maioria das pessoas do mundo estão estagnadas, estão paradas, tão tristes, desmotivadas, sem alegria. Por algum motivo, no decorrer da vida dela, ela ficou assim, ou por algum motivo, uma perda, alguma coisa aconteceu que ela se perdeu. Perdeu a motivação, perdeu a vontade de caminhar, a vontade de levar o amor de Deus, a vontade de pregar o evangelho, a vontade de pregar, apontar Jesus para as pessoas, se perdeu. E eu vejo isso no meio da igreja. Hoje, quantos dentro da igreja está vivendo esse momento?
ansiedade, depressão, todo um conjunto de coisas. E aí você depara com cada item desses te parando, te aprisionando, te deixando você estagnado ali de uma forma que você não consegue parar. Sabe? Tipo anestesiado na alma. Mas aí eu venho pensando durante esses dias e eu fiquei pensando assim, não, a gente não pode desistir. A gente não pode parar de insistir naquilo que não foi dado. Paulo escreve aos Hebreus justamente para lembrar eles. Lembra do dia que vocês foram iluminados? Lembra do dia que vocês passaram por tudo isso, mas vocês conseguiram falar para as pessoas, ajudar as pessoas. O nosso negócio aqui da igreja não é convencer ninguém. O nosso intuito como igreja, como capela, não é convencer ninguém, porque você não é obrigado a nada. Mas você precisa ter consciência daquilo que é verdade para a sua vida. Você precisa ter consciência daquilo que foi te dado. Primeiro, lembra no início que eu comecei, que eu queria aguçar vocês a poderem olhar para trás, lá no Instagram e olhar? Justamente para você olhar isso tudo aqui e falar, oh, caraca, como isso aqui mudou. Viramos uma igreja. Persistimos até aqui. E nós vamos conseguir chegar ao objetivo. Porque isso tudo aqui, o objetivo é para quê? Para alcançar as pessoas. Estamos confortáveis? Ar-condicionado? Estava conversando com o Léo ali fora, o Léo falou assim, isso tudo aqui não é para Deus, né? Falei, claro, não é não. Isso é para nós, para as pessoas que vão vir, para poder chegar aqui e ouvir algo que elas vão voltar para casa e falar assim, abrir meu entendimento para poder dar continuidade na minha caminhada que um dia foi paralisada. Então, nós precisamos, como igreja, motivar essas pessoas. Mostrar para ela lembra de quando você era... Não, você lembra quando você era uns 10 anos, 5 anos atrás, como que era? E hoje? Cupim, né? Casa reformada. Olha só, se não fosse o cupim, a sua casa não estava reformada. Não é? Então, veja bem, tem algumas coisas que acontecem na nossa vida que fala assim, cara, aconteceu por permissão, sei lá o que é, para a gente ser melhor e avançar. Aconteceu comigo, cara, olha para mim e vê quanto, tem o quê? 6 anos, 6 anos, 8 anos já, caraca, passou muito rápido, 8 anos, surdo. E aí vocês falam, mas você fala, você comunica, você ouve. Claro, tecnologia hoje, você fica tudo mais, né, interagido com as pessoas. E aí eu paro para pensar, e nesse dia eu parei para pensar quanto eu avancei e o quanto você pode avançar. Se você ver as minhas mensagens de tempo para trás, talvez hoje não seria melhor, mas eu estou caminhando para uma bem melhor. O meu jeito de falar, minha articulação, tudo isso. Então eu paro para olhar para mim e falo assim, uau, cara, eu consegui avançar. Eu não parei quando tentaram me desistir, falar que eu não conseguiria, que eu não ia para frente, que eu não ia conseguir. E aí eu lembrei de uma passagem muito legal que está em Mateus. Mateus 14 diz que quando Jesus estava, vamos ler? Jesus 14, Jesus 14. Aí eu acho, você fala tudo certinho, agora você faz tudo errado. Mateus 14, 22, versículo 22 ao 33. Olha só,
me lembrou disso aqui, ó. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para entrarem no barco e fosse diante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte orar. E ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava consideravelmente à distância da terra. Fustigado, né, pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. 25. À outra madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram, andaram sobre o mar e ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu. Aqui, ó, eu imagino Jesus falando assim, todo mundo, é um fantasma. E aí Jesus fala assim: coragem, coragem, sou eu. Já avisou? E aí ele vem e fala assim: não tenha medo. O Senhor disse: Pedro, né? Não tenha medo. O Senhor disse: Pedro, se és tu, manda que eu ia até o encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando deparou o vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você afundou? E quando entraram no barco, o vento cessou. Bom, eu brinquei aqui, como ele falou assim: não tenha medo, sou eu. Não tenha medo. Eu fico pensando assim, quem estava no barco ali com Pedro, e Jesus provavelmente estava lá, ele saiu e falou assim: pô, esses discípulos estão me dando uma sufocada aqui, eu vou dar um tempo aqui, vou orar, depois eu vou ter um tempo com eles lá e a gente vai para uma outra missão. Então, Jesus foi para o monte, orou e tudo, e falou assim: agora eu vou, deixa aí, vai, vamos ver até onde vai, vamos lá. E aí ele anda sobre as águas, e aí Pedro vai e fala isso, né? Mestre, se é o Senhor, deixa que eu vá até andar. O Cláudio disse: que quer andar sobre as águas, né? Eu falei para ele que vai andar sobre Paraíba, mano. E aí eu fiquei pensando assim, quantas vezes a gente pensa que o terror, né? Até onde o terror toma conta da nossa vida. Mas Pedro, ele tinha assim, ó: mestre, já que é o Senhor, me faz. Aí ele deu aquela, né, uma de Tomé ali: se for o Senhor mesmo, fala que eu vou. Então vem andar comigo, vem cá. E a galera que estava no barco, bem provável que está assim: esse cara é maluco, Pedro é doido. E aí Pedro sai do barco, fico imaginando ele saindo do barco, bota o pneu no pé e vai. E ele está olhando em direção a Jesus. Só que aí o vento, aí dá uma desfoca de Jesus, e aí ele começa a afundar. E a galera está lá assim, imagino eu, tá? A galera no barco está assim, rindo dele, olha lá. Pô, afundou. E aí Jesus também fala com ele: um homem de pequena fé. Mas não é só isso. Você já parou para imaginar, quando você lê esse texto, quando Pedro começa a caminhar ali, ele até por um momento ele perde o foco, porque na caminhada com Jesus, às vezes a gente perde o foco. A gente fica distraído. A outros a gente costumava falar, que fosse outro tema, falava que está desviado, mas a gente fala que a gente está distraído. A gente se distrai e às vezes a gente, a fé vai lá embaixo. Mas para pensar, enquanto uma galera está falando que a sua fé caiu, está baixa, mas ninguém parou para pensar
quantos passos Pedro deu até ele afundar. Quantos passos? Dá para imaginar quantos passos Pedro deu até chegar ao ponto que ele focalizou ali de Jesus e ele, pum, perdeu. Se perdeu ali e deu aquela afundada. E Jesus vai lá e estende a mão para ele. Para imaginar. Para pensar. O que acontece no mundo hoje para nós é que as pessoas só olham para você a hora que você está caindo. Não olha o tempo de caminhada. Não olha o tempo que a gente chegou até aqui. Não olha o tempo que a gente está. Isso aqui é muito confortável para nós. E às vezes dá vontade de pegar e parar. Mas eu estou aqui para dizer para você, você está proibido de desistir. Tanto na sua vida, quanto no seu ministério, no seu chamado, no que Deus tem para você. Você está proibido. E o inimigo usa de algumas artimanhas para poder paralisar você. Para me paralisar. Coloca as conversas, ideias, coisas atravessadas que tiram a gente do foco. E aí você fala, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo não vale de nada. O que eu estou fazendo não serve para nada. O que eu fiz até hoje? Meu irmão, olhe quantos passos você deu até chegar aqui. Esquece lá atrás. Às vezes você olha para trás só para te lembrar. Consegue me entender? Só para te lembrar da onde você estava, onde você está e para onde você vai se você continuar. A igreja primitiva também estava passando por isso. Por isso Paulo escreve isso aqui para eles. Provações, insultos, conversas, mentiras. Estava passando por tudo isso daqui. E aí, eu me deparo com tudo esse quadro que o mundo oferece para nós. E só em saber aonde a gente chegou e saber para onde a gente vai chegar ainda. Nesse texto de Hebreus, eu consigo ver aqui 3 coisas. Três coisas para tirar desse texto aqui, para a gente não desistir. Hebreus 10, 35. Não desista, pois você será recompensado. Não desistir, porque você será recompensado. Lembra quantas vezes você suportou, né? Tanta dor, tanto sofrimento. Quantas vezes você foi exposto, insultado em tribulações e outras ocasiões. Aqui, leva tudo para a salvação. Para onde a gente quer chegar. E eu vou chegar lá. Só que, para isso, a gente não pode desistir. Não pode desistir. A palavra galardão, que está citada aqui, pelo menos na minha Bíblia, ela quer dizer um presente. Essa recompensa é um presente. Então, o Senhor honra todos aqueles que não desistem e que perseveram
em servi-lo e é aquele que não perde a esperança. Então, nesse primeiro versículo aqui, eu penso o seguinte: continue, você será recompensado. Talvez você não está vendo essa recompensa agora, mas tu está caminhando por ela. Talvez você não consiga enxergar ela, mas para pensar onde você chegou e aonde você vai chegar. Cheguei até aqui. Tem um mal no mundo que você caminha vai até a metade. Eu não sei se você conhece alguém que começou uma coisa na vida e parou na metade do caminho. Faculdade, metade. Escola, metade. Relacionamento, família, parou na metade. Para na metade. Por que não dá sequência? É essa sequência, é em Jesus, por Jesus, que a gente avança. Amém? Fica com essa... Provérbios também diz que quem é humilde e teme a Deus ganhará recompensa. Só que o provérbio aqui está dizendo riqueza, tá? Coloca para uma outra coisa, de riqueza. Só que essa recompensa, além de riqueza, honra e vida. E aqui está dizendo que uma recompensa de vida eterna com o Senhor. Tem muitos que não vão entender porque a gente trabalha, serve o reino e desiste. Muitos vão falar que você está fazendo por alguém e que essa pessoa não merece. Quem é você, quem sou eu para poder falar que essa pessoa não merece a recompensa? Não merece um presente de Deus. Não merece você insistir nela. Quantas pessoas nesse exato momento estão tirando a sua vida, perdendo ela, trancada no quarto, com solidão, desistida da vida, desistida de caminhar, de viver, desistida da família. Para pensar. E eu e você, nós estamos fazendo o quê para alcançar elas? Por isso que a nossa missão como igreja é apontar a Cristo, alcançar as pessoas. Sair lá fora, falar do amor de Deus, do verdadeiro amor de Deus, e por uma hora dessas, aqui a gente reunidos em comunhão, aprendendo mais um pouco para salvar mais gente lá fora, para trazer uma vida, para dar um presente para ela. Cara, eu quero te dar um presente, Jesus Cristo, aquele que é o caminho, aquele que é a verdade, aquele que é a vida, aquele que te dá um presente, Jesus. Não é riqueza. A riqueza vem, a prosperidade vem, a saúde vem, mas tudo se resume em uma coisa: servir aquele que te deu a vida. Segundo aqui, eu vejo: não desista, pois você alcançará a sua promessa. Todo aquele que faz a vontade de Deus alcança as suas promessas. E olha que tem muita promessa. Mas você fala assim: tem promessa, a promessa foi para Abraão. Tá, mas as promessas dão segmentos até hoje. Então tem várias promessas para você. Você só precisa ficar esperto, ligado no qual delas são. Que tipo de promessa, que tipo de recompensa? Que tipo de vida que eu quero ter? Que qualidade de vida que eu quero ter? Na minha casa, no meu trabalho, na igreja, no meu serviço, tudo.
Então, em Números 23, diz que no versículo 29 diz: Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aí há umas contradições, que alguns falam que Jesus se arrependeu de alguma coisa lá, né? Mas ele não se arrepende, ele não se arrepende, ele não é homem para que minta e se arrepende. Então, se ele prometeu que vai fazer, ele vai cumprir. Só depende de mim e de você. Então, porventura, eu notei aqui, porventura, né, Deus diria, né? Porventura diria ele, e não faria, ou falaria e não confiaria. Aí a gente torna para o pré-culto, que quando a Rê falou, que Deus a gente serve, que Jesus a gente serve, quem é aquele, que Jesus que eu creio, porque cada um crê em um Jesus, só que Jesus é um, mas na nossa cabeça a gente cria vários deuses, vários Jesus, e aí você se perde no meio do caminho. Então, para que isso não aconteça, você se perder no meio do caminho, quando você pensar e desanimar, lembra que aquele que prometeu vai cumprir. Por mais que demore, talvez você olhe para dentro de si e olhe assim, ele não vai fazer por mim se eu não me esforçar. Eu preciso me esforçar. Eu preciso fazer minha parte. Deus faz a parte dele e a gente faz a nossa. E aí você me pergunta, então por que tem muita gente que está passando por tanta coisa? Lá no início, lá na igreja primitiva, as pessoas estavam desistidas. Vou parar por aqui. Desistida, não vou dar continuidade. Então, meu irmão, não desista. Você está proibido de desistir. E eu queria que isso ficasse bem enfatizado na sua cabeça, porque quando você acordar amanhã, sem disposição nenhuma para levantar, porque isso acontece, né, Bia? Fala, vou levantar e vou dar seguimento no meu dia, porque esse dia pode ser o último da minha vida e eu preciso dar o meu máximo possível. Já parou para pensar que a gente brinca com a sorte, vamos dizer assim, todo dia? Porque se a gente vai hoje, morre hoje, a gente acha que está meio perdido. Porque a gente prontou durante o dia todo e a gente vai ficar pensando assim, caramba, o que eu fiz na minha vida? Esse dia eu estava vendo um trailer de alguma coisa de arrebatamento, Apocalipse. E a pessoa estava no avião, de repente o outro estava do lado, puf, subiu ela. Fiquei. A criança, puf. E aí eu fico pensando, seria pessoas que acontece hoje com a gente, aqui no meio de aqui. Puf, acabou. Ih, fiquei. O outro ficou. Meu Deus, você vai esperar essa hora para poder continuar na caminhada? Será que o tempo já acabou ali? Não espere o tempo para terminar as coisas, sabe? Dá continuidade na sequência antes que o tempo acabe. Eu vou buscar intensamente aquilo para que eu possa ser melhor. E eu não posso desistir para isso. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque nesse mesmo versículo aqui,
de Hebreus, eu vejo que tem mais uma frase que dá para tirar. Falta pouco. Falta pouco. Só vence quem luta até o fim. Não adianta lutar e depois desanimar no meio da batalha. Não adianta. Imagina um lutador de boxe. Ele se prepara o tempo todo para ganhar a luta, condicionamento físico, dieta, tudo. Estou pronto. No meio do caminho, assim, você acha que o cara vai assim, o primeiro murro que eu levar, eu vou cair. Eu já penso assim, às vezes, na cabeça. Se ele não estiver firme, preparado para o primeiro golpe, aí pá, acabou para ele. E aí a contagem está assim, se ele cair, 1, 2, 3, 4. Conta aí, Dalton. Aí o cara levanta assim, igual o Rock, né? Rock Balboa. Leva muita porrada e levanta e ainda ganha a luta. Tem que ser tipo assim. Eu levei várias porradas, levei vários golpes do mundo, da minha cara, levei de tudo, da minha família, levei do meu marido, levei de todo mundo, levei golpe de trabalho, levei golpe de todo mundo. Levantei. Estou aqui. Se prepara que eu vou. Como é que é aquele? Home, show. E pum. Já era. Eu venci, porque aquele que venceu na cruz levou sobre ele todas essas coisas que não impedem. O problema é que a gente às vezes não acredita tanto nesse processo da cruz. Fique firme, se alimente da palavra, tenha comunhão com os seus irmãos, tenha ajuntamento de grupos, vem ser igreja, vem participar do corpo de Cristo. Venha ser melhor do que antes. Essa é a proposta de Deus para nós. Que a cada dia que você passa, você seja melhor. Cada golpe que levado, mais um ânimo para poder ficar de pé. Posso ouvir amém? Só vence a luta quem fica até o fim. E aí eu pergunto, por quanto tempo tem lutado? Qual é o motivo da sua luta? Quais são os obstáculos que você precisa alcançar para o seu objetivo? E aí, saiba que nenhum desses obstáculos é páreo para o Senhor, para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nenhum deles. Amém? O segredo da sua conquista está sempre em agradar ao Senhor. Salmo 137, versículo 4 e 5 diz: deleite no Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. E entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele agirá. Mesmo em meio às lutas e perseguições e privações, todos os lados são pressionados, mas nenhum deles desanimados. Como diz em 2 Coríntios 4:8. Todos os lados pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desanimados, desamparados, desesperados. E aí eu falo para você uma coisa,
Naquele tempo, muitos discípulos pagaram alto preço. Os discípulos pagaram o preço por servir Jesus, por caminhar com Jesus. E agora não precisa a gente pagar mais tanto preço. Talvez o preço que a gente acha que a gente faz é vir à igreja. É falar do amor de Deus. É se privar de algumas coisas. Nada tem tempo. A gente fica prisioneiro da igreja. Sabe? Esse é o preço. Só olhar você, olha mais uma vez, olha para você lá atrás, daqui uns 2 anos, 3 anos, olha lá atrás. Talvez você estava numa condição tão boa que hoje não está tão, mas persista no caminho, porque aonde você vai chegar é muito maior do que hoje. Amém? Então, você está proibido de desistir. Proibido de jogar a toalha. Quando vi todas essas perturbações, perseguições, lembre-se. Se você não entendeu nada que eu falei aqui hoje, lembre só de uma coisa: não desista. Persista, vai até o final. Porque aquele que é maior, sabe? Deu o seu filho por nós. Para a gente vencer todas as batalhas da vida. Amém? Bom, vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado porque o Senhor tem nos dado graça todo dia de poder servir nossos irmãos, poder dar palavras de ânimo àqueles que precisam de ânimo. Obrigado por o Senhor nos permitir de poder falar sobre cura, liberar cura, perdão, abrir o nosso coração para que as pessoas entendam o teu verdadeiro amor em nós. Obrigado, Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado na caminhada com Cristo, na missão, e por isso obrigado, porque eu sei que o Senhor é fiel e justo para cumprir todas as nossas promessas. E eu sei que é um novo tempo, é uma nova jornada como igreja, mas sabemos que é o Senhor que está na frente de tudo. Às vezes a nossa ansiedade, o nosso desejo é muito maior do que qualquer outra coisa, mas sabemos que o Senhor é que dá a última palavra, o último aval. Por isso, Deus, é que o Senhor vai de encontro a essas pessoas que estão desanimadas, tristes, angustiadas, aonde elas estiverem, no seu lar, na sua casa, aonde elas estiverem, no seu quarto, agora trancada, aonde elas estiver agora, Pai, tentando tirar, ceifar a sua vida, Pai, que o Senhor vá agora, toma essa pessoa, toma essas pessoas e mude a visão delas. Acenda, Senhor, uma chama no coração delas para que elas possam se encher do Senhor e que esse vazio, essa tristeza possa se completar do teu amor, Jesus. Por isso, também vá de contra os hospitais, Deus, que há pessoas lá que precisam de alguma coisa do Senhor. Tua cura, ou um parente que precisa te perdoar alguém, ou a pessoa que também precisa perdoar alguém, e naquele leito ali
talvez de morte, ela possa encontrar o Senhor. Que haja paz em Israel, que haja paz no mundo, que haja mais amor, alegria, compreensão, e que nós possamos ser a cada dia pessoas melhores. Muito obrigado, Jesus. Nos dê um domingo cheio da tua graça, do teu poder, e que nos leve em casa, nos protegendo de todo o mal. Amém. Amém? É isso. Bom domingo para vocês. Espero que você saia daqui com esse entendimento de que eu não posso desistir. Domingo que vem, durante a semana, a gente tem o Conexão. Você que não faz parte, faça parte do Conexão. Se interage com ele, se é muito legal, você conhece, você tem mais intimidade com as pessoas. E durante a semana, pegue mais um tempinho com oração, ore mais ao Senhor, peça a Ele para poder te dar discernimento, te ajudar na sua caminhada, mesmo que ainda é difícil, ou se é fácil, mas ore a Ele, peça essa direção. Tá bom? Boa semana para vocês e até domingo que vem. Até!